Então vamos responder aqui a querida Maria Lucivane. Ela fala assim: tenho vontade de conhecer a Quimbanda. É uma energia fascinante, mas aqui na minha cidade ainda não conheço um local de confiança. Então vamos falar um pouquinho sobre esse comentário. Claro que eu sumo, né, gente? Uma casa de Quimbanda, um templo de Quimbanda, ele exige, né, muito tempo que a gente, né, precisa estar ali trabalhando, atendendo, fazendo os processos, cuidando de iniciados, consulentes. Então a gente não tem tempo para estar sempre aqui gravando, respondendo, mas quando sobra um tempinho, eu gosto de vir aqui responder vocês, porque também é uma forma de esclarecer e tirar dúvidas. Porque quando se trata de Kimbanda hoje dentro do TikTok e dentro da internet, são muitas vertentes de Kimbanda, são muitos fundamentos de Kimbanda, são muitas casas de Kimbanda, cada uma vai ter sua visão, cada uma vai ter sua particularidade. Mas pro leigo, que ele não tem conhecimento, ele tá muito no superficial, surgem muitas dúvidas e é normal. Porque a Kimbanda, por mais que tenha hoje na internet um grande número de pessoas falando sobre Kimbanda, a Kimbanda ainda é um culto fechado. Ela ainda é um culto de portas fechadas, ela é um culto do oculto, do segredo. E por isso que a Kimbanda resistiu tantos, né, tantos e tantos tempos, não podemos falar séculos, mas tantos anos, porque ela é o culto do oculto. Ela é o culto da chama negra, né? Ou da chama vermelha e negra. Ela é o culto dos esquecidos, dos excomungados da sociedade. Ela ainda é esse culto, ela ainda tem esse viés marginal. E eu acredito que se ela perder esse viés, ela vai perder todo o seu encanto, sua magia. A resistência, né, dos ningangas, dos feiticeiros, de todos esses espíritos que nós temos dentro da Quimbanda, de toda essa horde de espíritos que temos dentro da Quimbanda, ela ainda é um culto segredado. E por mais que eu venha aqui falar e que tenha tantos sacerdotes na internet falando e até demonstrando ritos de iniciações, ritos e tantos, e enfim, quem é leigo nunca vai compreender de fato o que é Quimbanda, porque, primeiramente, Quimbanda é o culto do oculto. Segundo, Quimbanda é um culto iniciático. Terceiro, é um culto de pacto. São bases, né, da Quimbanda. Então, infelizmente, não é todo local que vai ter um templo de Quimbanda confiável, não é todo local que vai ser legal para você. Então, assim, ó, é muito difícil falar de Quimbanda para quem tá à distância. Porque você só vai conhecer Quimbanda de fato adentrando um solo de Quimbanda, passando pelos seus processos de batismo, né, que é o primeiro processo, depois a iniciação, para depois de algum período você se tornar um sacerdote de Quimbanda, né, um Tataninganga, uma mameto de Quimbanda, um mestre, uma mestra, uma sacerdotisa, um sacerdote de Quimbanda. Então são muitas camadas para falar de Quimbanda. Daria muitos e muitos e muitos vídeos e mesmo assim as pessoas não conheceriam Quimbanda de fato. Porque Quimbanda é um culto iniciático, só conhece Quimbanda quem inicia dentro da banda, dentro do solo dos poderosos mortos. Tô mostrando um pouquinho aqui da parte do altar de maioral. E também que sempre surge dúvidas quando falamos de maioral dentro da Quimbanda, porque cada olhar e vertente vai ter sua particularidade, regionalidade muda muito. Então, a Quimbanda ela é um culto que ela é um culto de tradição, de fundamento, que a gente só aprende praticando, que não existe fundamento de Quimbanda através de PDF, através de livro, através de mentorias. Isso são para tirar algumas máscaras e elucidar, trazer um pouquinho mais de conhecimento, mas a prática da Quimbanda, o aperfeiçoamento do Kimbanda, aquele que está praticando a Kimbanda, é em solo de Kimbanda. Na internet você não aprende Kimbanda, em livro você não aprende Kimbanda, em curso você não aprende Kimbanda, em PDF você não aprende Kimbanda, você aprende Kimbanda com o teu sacerdote dentro de um solo de Kimbanda. E infelizmente, realmente não é todo local que tem. E por isso que muitas pessoas migram, né? Exemplo, eu já tive iniciados da Europa, de outros estados, de outras cidades,
porque não é todo local que você vai ter a sorte de experienciar uma quimbanda, que eu nem diria que verdadeira ou falsa, porque né, a gente não sabe o que está acontecendo lá na casa do outro, mas que tenha, né, que agregue na tua vida. Então, às vezes você vai ter que conhecer muito aquele sacerdote, aquela família, saber como é que, da onde que veio, como que surgiu, como que foi iniciado, qual a sua tradição, qual o seu período, qual o seu tempo, para que você passe aí pelo um oráculo e aí você vai se inserir dentro dessa família. Mas, lógico, como eu tô falando aqui no vídeo, né? Todos esses 5, 6 minutos aí para falar que Kimbanda é iniciática. Ninguém aprende Kimbanda à distância. Beijão, espero que tenha tirado essa dúvida.